Queridos amigos, inicia-se agora uma grande viagem no tempo, voltando a mais de 2000 anos. Com a palavra, o presidente do lar Dom Inácio de Loyola, Eduardo Dias. Meus amigos, meus irmãos, tenho uma mensagem especial para você. Sim, ao término do mês de Maria, dos mês das mães, eu quero fazer uma viagem no tempo, em especial para nos encontrarmos com uma personagem importantíssima da história, principalmente da história da França. Seu nome? Joana d'Arc. Como ela venceu as adversidades da vida, como ela teve força de enfrentar os exércitos inimigos, como ela conseguiu conquistar a vitória durante as batalhas e sair, mesmo ferida, vitoriosa. Tudo isso agora no programa do Lar para você. Joana, sabe, eu fico feliz em ver você, mas vir aqui 2, 3 vezes ao dia. Eu preciso confessar. Mas você já confessou hoje de manhã? Preciso me confessar de novo. Uma carta para Vossa Majestade. Tá, tudo bem. Mais uma da garota que se intitula a Virgem de Lorraine. Eu mesmo posso... Às vezes eu gostaria de ser outra pessoa. É uma boa ideia, senhor. Como assim? Outra pessoa finge que é o senhor e... veja Se ela pode me encontrar, que ideia brilhante. Se ela foi mesmo enviada por Deus, vai perceber a troca. E se for uma assassina, vai matar o homem errado. É brilhante. Eu vim ver o Delfim. Precisa ter medo, senhor. Eu não sou o rei. Eu sei que ainda não é, mas logo será. Eu não acho. Deixo isso com Deus. Não sou nada nisto tudo, só a mensageira. E? Qual é a mensagem? Damos aos ingleses a última chance de ir para casa em paz. E se recusarem? Se recusarem, cruzamos o rio e atacamos aqui, em Touraine. Joana, isso não faz sentido. Pois estão rindo agora, mas amanhã à noite alguns de vocês estarão mortos. Joana, com todo respeito, não podemos atacar Touraine assim. É muito complicado. Mas o que tem de complicado? Só o que tem que fazer é cumprir ordens. O que é mais simples que isso? Sou o tambor no qual Deus está enviando sua mensagem. Ele bate com tanta força que me dói os ouvidos. Joana, precisa entender, não é fácil para nós, para nosso orgulho, sermos usurpados por... Bom, com todo respeito, por... uma garota. Padres, por favor, abençoem a todos. Sim. Por favor, abençoem a todos. Claro. Eu tenho um recado para o seu rei Henrique. É uma mensagem de Deus. Vão para casa. Vão agora, em paz. Se não forem agora, serão enterrados neste campo. Eu já vi sangue demais.
mais se quiserem mais. Eu não posso impedir isso. Só posso avisar que será o sangue de vocês, não o nosso. Nunca espere por milagres. Preparar para atacar. Ela estava em seu cavalo branco sozinha, enfrentando o exército inglês, e os mandou embora. E agora, Orleans está livre. Quanto a esse artigo, os estudiosos concluíram que esse é um pecado muito sério. Por favor. Onde está? Onde você está? É isto que você quer? É isto que quer? Quer que eu queime? Uma das primeiras revelações a respeito de Judas, Jeanne d'Arc, foi através do inolvidável Leon Denis. Era guiado pelo espírito Jeanne d'Arc. E ela lhe teria revelado que no passado, algo remoto, havia sido aquele que se equivocara traindo Jesus. Mas também ela disse que antes de atingir a culminância da sua redenção, havia passado por várias experiências de dor, de sombra, de arrependimento, até quando se reencarna como a Dulce Puccelli de Orleans. E através disso mantém contato com o mundo espiritual, com os espíritos nobres de Santa Catarina, Santa Margarida, São Miguel Arcanjo, a tradição católica, e levanta-se para libertar a França da terrível guerra de 30 anos com a Inglaterra e ser levado ao martírio pela traição de um sacerdote católico que a vendeu aos ingleses. Ali, diante das labaredas que apitavam, ela gritara: Deus meu, as minhas vozes me enganaram. Elas me haviam dito no cárcere que dentro de 3 dias eu estaria livre. E subitamente um insight. A liberdade não era física, era a imortalidade. Retornar ao colégio Galileu, de onde se apartara um dia, por perturbações de vária ordem que não temos como avaliar. Estava, portanto, restaurado o colégio daqueles que seguiram Jesus, com o retorno de Judas, da cidade de Queriot, o único judeu dentre aqueles 11 galileus que lhe foram fiéis. Pessoalmente, tenho certeza que Judas e Jeanne d'Arc são o mesmo espírito. No entanto, como se trata de uma revelação, cada qual poderá aceitar ou não, de acordo com o seu paladar emocional. Vamos fazer uma linda viagem no tempo agora. Vamos nos encontrar na França medieval. E lá temos um encontro com uma jovem, seu nome Joana.
uma camponesa que aos 13 anos de idade começou a se manifestar nela dons espirituais. Sim, a mediunidade. Ela ouvia vozes de anjos, de espíritos de luz e preparavam ela para a grande missão da vida dela. Meus irmãos, todos nós temos aqui uma missão, todos nós temos um desafio a cumprir, uns com maior intensidade, outros com menores intensidades. O importante é aprendermos com essa mulher a enfrentarmos, a encararmos de frente os desafios da vida. E é isso que nós queremos passar para você. Aquela jovem recebeu como missão daqueles espíritos de luz que ela teria que libertar o povo da França, que naquele período medieval estava muito sofrido. Crises econômicas, fome, misérias, doenças, um rei que não estava empossado. Tudo isso afligia aquela terra naquele período medieval. E vocês imaginem aquela jovem aceitar uma missão daqueles anjos de luz, daqueles espíritos de luz, dizendo que ela iria libertar a França. Como ela iria fazer aquilo? Justamente, como nós vamos conseguir enfrentar os desafios da vida? Como vamos superar as adversidades? Nós estamos vivendo um momento de turbulência, de crise, de dificuldade. Como superar isso tudo? Olha que mulher! E ela então, com 17 anos, ela já com aquela missão em suas mãos, ela queria encontrar o rei e dizer que era ela que iria libertar o seu povo, era ela que ia ajudar a colocar a coroa sobre a cabeça do rei. Mas como conseguir isso? Como se nós quiséssemos hoje ter um encontro com o presidente. Existe burocracia, existe dificuldade, porém Deus colocou à frente dela um homem que confiou nos dons espirituais que ela tinha, inclusive da premonição. Ela previu vários fatos e aquele homem ficou admirado com ela e marcou um encontro entre o rei, que ainda não estava empossado, e Joana d'Arc. Os dons espirituais muitas vezes se manifestam em pessoas de várias crenças religiosas, não importa se você é católico, evangélico, espírita, o importante é que nós utilizemos esses dons para ajudar o próximo, para fazer a caridade. E é isso que ela fazia, e fazia com maestria. Joana d'Arc, então, conseguiu impressionar o rei. Ele que numa festa foi ter um encontro com ela e ele tramou uma situação para saber se ela realmente tinha esses dons. E trocou de lugar com uma pessoa comum, o vestiu de rei, colocou o cara sentado no trono para saber se ela iria identificá-lo. Não é que Joana d'Arc identificou? Sim, ela viu aquele homem sentado no trono e disse: olha, o senhor não é uma boa pessoa, mas o senhor não é o rei. Foi então que ela foi procurando e as vozes iam guiando Joana até onde estava o rei, encoberto, escondido ali dentro da multidão naquela festa. Meus irmãos, muitas vezes essas vozes, esses anjos vêm falar conosco de como nós podemos e devemos agir. É aquela voz íntima na sua mente que às vezes vai te dando conselhos, como você deve proceder, como você deve agir, o que você não deve fazer. Muitas vezes nós estamos escutando a voz de Deus dentro de nós. E o rei, impressionado, confiou a ela um exército. E ali começa a história de Joana d'Arc. Mas como ela conquistar a confiança dos seus soldados? Ela que nunca havia sequer montado em um cavalo, lutado em uma batalha. E aí vem o exemplo de Joana d'Arc, determinação. Ela tinha os anjos de luz, as vozes deles falando com ela, mostrando a estratégia de como deveria agir, mas caberia a ela dar o exemplo. Cabe a você dar o exemplo. Cabe a você ter força, determinação, garra para você conquistar as suas batalhas na sua vida. Tudo isso são dons que você tem, que cabe a você desenvolvê-los, cabe a você aplicá-los. Nada poderia se fazer se ela só escutasse as vozes e se ela não tomasse uma atitude. Vamos tomar uma atitude, vamos mudar de postura, vamos conquistar as batalhas da vida. É para isso que nós aqui estamos. E Joana foi assim, mudando de atitude, que ela foi conquistando soldados. E foi ali que ela foi conquistando vitórias de batalhas. Ela trocou a roupa de donzela, que ela usava, aqueles vestidos, para começar a vestir as roupas de homens, de soldados, aquelas armaduras. Cortou o seu cabelo, algo que era impensável naquela época. Mas ela foi radical, ela tinha que dar o exemplo. Saiu na frente com seu cavalo, desafiando o exército inimigo, carregando na sua mão a bandeira que nela vinha estampado o rosto de Jesus e de Maria. Com a bandeira de Cristo na nossa mão, nós podemos vencer todas as batalhas. Basta que tenhamos fé, que tenhamos postura dinâmica, e assim nós vamos vencer os desafios que a vida nos impõe a todos nós.
E quantos desafios estamos vivendo hoje, hein, meu irmão? Quantas coisas difíceis, que crise é essa que nós estamos passando, que dificuldade é essa que estamos enfrentando, que povo sofrido é esse nosso nesse momento que nós estamos tendo, que dor, meu irmão, que nós temos que atravessar para que a nossa pátria se torne a pátria do futuro do Evangelho. Mas essa nossa geração é uma geração vencedora, nós vamos dar a volta por cima, acredito nisso, meu irmão. Está difícil? Eu sei que está. Dificuldade? Nós temos também. Joana d'Arc também tinha. E ela foi enfrentando batalhas, vencendo exércitos, ela foi conquistando até ela ser ferida numa batalha com uma flechada no seu peito. Mas pensa que ela desistiu? Não. Ela caiu, ficou ferida, perdeu muito sangue, as pessoas levaram, esconderam ela para que ela pudesse recuperar, mas ela se levantou, quebrou, arrancou a flecha do seu peito, vestiu a armadura e saiu em frente para lutar naquela batalha e vencer mais uma batalha. Mesmo quando estivermos caídos, isso é muito importante. Você que está me assistindo, mesmo quando você estiver caído, quando você estiver ferido, quando você estiver no chão, não desista. É nessa hora que Deus vai te dar forças. É nessa hora que Ele vai querer te mostrar a presença dEle na sua vida. Tudo tem uma causa, tudo tem um porquê. Se nós estamos passando esse momento, essa batalha, e você ficou ferido, é como se tivesse uma lança no seu peito, acredite, você vai dar a volta por cima, você vai vencer. Joana d'Arc nos ensina isso. E ela chegou a cumprir a sua missão, a coroar o rei. Ela, através dela, das vitórias dela, das batalhas que ela vencia, o rei foi coroado. Mas você pensa que terminaria a história dela assim? Não. Quanto mais ela se destacava, mais ela tinha pessoas invejosas, opositores. Olha como é que é o ser humano. E o próprio rei, ficando sabendo, ficou com medo. Olha, se essa mulher conseguiu isso tudo, colocou até a coroa na minha cabeça, poxa, o que vão fazer comigo? Se ela um dia quiser me tirar a coroa, tirar o meu reinado, ela vai conseguir. E começaram a tramar, a trair Joana d'Arc. Meus irmãos, na nossa vida também passamos por isso. Quantas pessoas te querem puxar teu tapete? Quantas pessoas querem te prejudicar no teu trabalho? Quantas pessoas estão te passando a perna hoje porque você trabalhou e não recebeu? Quantas pessoas hoje estão falando mal de você, estão te traindo? Faz parte da vida. Mas temos que seguir em frente. Bom, para terminarmos essa história, ela foi traída, foi julgada, foi torturada, aquela jovem menina de 18 anos, 17, 18 anos, passou torturas horríveis, foi presa e foi ainda condenado num tribunal arbitrário da Inquisição. Vocês podem imaginar o que ela não passou? E mesmo assim ela nunca perdeu a fé. E para terminarmos essa mensagem, você que está nos assistindo, não importa se você está sendo traído, se as batalhas são difíceis, se você não está conseguindo chegar onde você deseja, se essa crise econômica que se abateu está te destruindo, meu irmão, nunca perca a sua fé. Joana d'Arc nos dá um exemplo de que, mesmo nos momentos finais, em que ela foi levada à fogueira, e aí acontece algo extraordinário, tiveram que acender a fogueira por 3 vezes, porque o corpo dela não se consumia, mesmo nesses momentos finais, sua última palavra foi: realmente as vozes existiam. As vozes alertaram a Joana de que ela ia ser liberta, não liberta da prisão, do cárcere que ela estava, mas liberta dessa vida. Ela voltaria ao plano espiritual e sua última palavra foi Jesus. Tamanha a fé daquela jovem. Você que está nos assistindo, segure na bandeira divina. Creia no poder de Deus. Tenha o exemplo de Joana d'Arc, que ela venceu todas as batalhas até a batalha final. Que tudo vai dar certo para você. Acredite nisso. São exemplos de fé que estão escritos na história da nossa vida, da vida de todos nós. E ela, de camponesa, se tornaria a padroeira da França. Foi considerada santa por aqueles que a julgaram, a traíram e a condenaram. Incrível a história, não? Bom, meus irmãos, mas continue conosco. O programa do Lar está interessantíssimo essa semana. Continue conosco. Bem, meus amados, meus queridos irmãos, nossa prestação de contas para você. E olha que nesse momento de tão grande dificuldade que nosso país está atravessando, crise
econômica, financeira, de transporte, de gasolina, de desabastecimento, a dificuldade para nós aqui do Lar do Inácio é extrema, porque nós não pedimos contribuição em dinheiro, não pedimos nada a não ser 1 quilinho de alimento. Mesmo assim, nesse mês, nós conseguimos manter as nossas assistências com nossos 100 cestas básicas. É um trabalho árduo, é um trabalho de esforço contínuo. Doamos mais de 250 pratos de sopa nesse mês. Mesmo com todas as dificuldades, nós queremos agradecer a cada irmãozinho que nos traz 1 quilo de alimento. Agradecer a cada um de vocês, porque é graças ao seu gesto de carinho e de amor que nós estamos conseguindo levar essa missão adiante. Obrigado de coração por vocês realizarem esse projeto que vocês estão assistindo agora. Bem, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos, mais uma semana nessa trajetória de amor e de caridade. Mas hoje, na nossa entrevista, nós estamos aqui com o nosso irmão Wagner, mais uma vez nos brindando com seus ensinamentos, com suas dicas para encontrarmos a felicidade e o sucesso. Seja bem-vindo, Wagner, mais uma vez, obrigado por sua presença. Wagner, para os nossos irmãos que estão aqui, antes de começar, porque já está começando a cair várias perguntas, qual é a dica de sucesso para aqueles irmãos que estão querendo sucesso no trabalho, no amor, enfim, em várias áreas da vida? Qual é a dica de sucesso que você tem para eles? Olá, Eduardo. Olá, pessoal. Bom, a dica principal para nós termos sucesso, inclusive nós falamos isso em programas anteriores. Primeiro, comprometa-se, não é, com os resultados. Só você vai poder ter os resultados que você acredita ser melhores. E outra coisa, você é perfeito com o conhecimento que você tem. Muitas pessoas, Eduardo, acabam procrastinando, né, os resultados na sua vida porque acreditam que precisam fazer mais uma faculdade, mais um curso, mais uma imersão. Sabe o que significa isso? Você está com medo. E quando nós temos medo de alguma coisa, é muito interessante nós caminharmos na direção disso, porque o medo é uma emoção, mas talvez nesse momento você acredite que o medo seja uma parede, um muro físico. E eu te digo, o medo é apenas uma emoção, mas ele está dizendo que é por ali que você deva caminhar. Então, esqueça que você precisa de muito mais coisas. Hoje você tem todo o conhecimento, a habilidade e a competência para fazer a sua vida dar resultado. E uma outra dica que é muito importante. Além do comprometimento, dê o seu melhor no seu máximo. Quando nós damos o nosso melhor, no nosso máximo, não há espaço para que a crítica do outro, né, para que a má interpretação de outras pessoas possa derrubar dentro da gente a motivação para nós crescermos e sermos felizes. Olha que coisa espetacular, que é a dica que ele está te dando, hein? E olha, está chegando agora outras perguntas muito interessantes. A espiritualidade e o autoconhecimento tem relação? Muito, né? Muito. Inclusive, quando a gente fala em espiritualidade, Eduardo, nós não estamos querendo falar sobre matriz religiosa ou nada. A espiritualidade, porque em verdade, todas as religiões são espiritualistas. E o que significa isso? Significa que todas elas acreditam em algo depois da morte do corpo físico, né? Mas nem todas têm uma explicação, não é? Justamente uma explicação que caiba dentro da lógica para que isso aconteça. Mas quando a gente fala em espiritualidade, é a transcendência. Um dos caminhos, e até uma dica, né, para você experimentar o seu processo de autoconhecimento, é a meditação. Você já experimentou meditar? Aí talvez você esteja dizendo nesse momento, mas eu não consigo, porque quando eu medito, eu durmo. Até tem pessoas que dizem assim, olha, eu meditei tão profundamente que eu dormi. Bom, então você não meditou, né? Porque a meditação, o processo da meditação é você estar 100% acordado e presente, porque a meditação é um processo de observação. Então, quando você se observa, e aí entra a questão do autoconhecimento, que também faz parte da observação, quando você se observa, você consegue acessar canais da sua espiritualidade. Não é? Você consegue perceber que o mundo não é somente aquilo que você tem, mas o mundo é aquilo que você é. E o processo de autoconhecimento revela cada vez mais em você o ser que você é. Então, se você identificar quem você é,
o método, ou seja, a forma de fazer as coisas na sua vida vai aparecer naturalmente. E se você e faz as coisas como o método aparece, você tem na sua vida exatamente aquilo que está alinhado com quem você é. E a métrica de hoje parece que você tem que ter dinheiro para fazer algo e ser feliz. Não acredite nisso. Primeiro, seja, depois encontre uma forma e aí o dinheiro é o resultado que aparece, né? E assim, muitas pessoas hoje em dia ficam apegadas ao dinheiro, à posse, aquilo ali, e não são felizes. Não, exatamente. Então prova isso, ainda mais agora, dia de São Francisco de Assis. Ele largou a riqueza, a nobreza, a roupa e foi procurar a felicidade dele através da santa humildade. Mas ele teve que fazer o processo de autoconhecimento, que muitas vezes vem através da doença, da enfermidade, não é? Isso acontece. Será que, através do autoconhecimento, através da meditação, as pessoas podem começar também a se transformar e não cair no caso que a gente fala hoje em dia da depressão? Será que ajuda isso tudo com a religião? Será que ajuda a pessoa a sair da depressão? Com certeza, com certeza. Para tudo na vida, Eduardo, para tudo na vida existe uma mestria, né? Então a gente pode dizer que a depressão, o processo depressivo, ele é um grande mestre. E qual é a mensagem desse mestre que ele manda para nós que de alguma forma entramos ou no processo da depressão, né, eventual, né, que é aquela que você está passando por um momento e aí você entra, fica deprimido, ou aquela que, né, precisa ser diagnosticado profissional e tomar medicamento. A grande mensagem desse mestre é: mexa-se. O depressivo ele tem uma grande dificuldade em movimentar-se. A depressão é um acúmulo dessa energia, não é? E o depressivo ele tem um discurso quase que recorrente. O discurso é: eu já tentei de tudo, não é? E eu não consigo sair daqui. Então, quando você estiver envolvido por um pensamento que é negativo, preste muita atenção. Uma pessoa que se sente mal não tem bons pensamentos. Então, se você está se sentindo mal, é porque os seus pensamentos estão produzindo esse sentimento. Quando eu falo mova-se, mude a direção dos seus pensamentos. Mas como é que eu faço isso? Levante-se da cadeira onde você está, abra uma página de um livro, lave o seu rosto, lave as suas mãos, assista um vídeo edificante, faça algum movimento, mas não se entregue para isso. Então, a depressão, ela faz parte desse contexto de evolução. E por ela ser um mestre, ouça o aviso desse mestre. Mexa-se. Bom, para você que está nos assistindo, nosso tempo está acabando. Eu sei que você queria mais, queria aprender mais como se livrar da tristeza, da depressão. Mas fique conosco, o nosso programa tem muita coisa interessante e nos outros programas, nosso querido irmão Wagner vai ainda continuar nos falando sobre muitos assuntos interessantes, inclusive esse. Wagner, onde podemos te encontrar sem ser aqui no lar? Você pode me encontrar nas redes sociais. A minha página no Facebook é Wagner Souza. Você também pode encontrar através do meu portal na internet, wagnervida.com.br. E vamos juntos viver a vida com o nosso irmão Wagner e com você que está nos assistindo. Uma ótima semana, mas não mude de canal não. Nosso programa ainda tem muita coisa interessante. Meu irmão, essa pergunta é uma curiosidade que todos nós temos. O que acontece quando morremos? Bom, há alguns relatos de pessoas que têm aquela quase morte que nos revelam que quando você entra num processo de sono profundo, esse sono vai ser um desligamento e você vai acordar justamente do outro lado do plano da verdade. Muitas vezes você é assessorado, recebe a ajuda de familiares que partiram primeiro que você, de anjos de luz, de nossos anjos da guarda ou de amigos de outras moradas que nós aqui não lembramos. Muitos ainda há relatos de que entram como se fosse num túnel de luz para despertar nessa outra fase da vida, da verdadeira vida. Mas assista comigo essa explicação para te dar uma noção de como é esse processo de desligamento, de morte. Assista comigo. O que acontece quando morremos? Vamos à biologia básica. Nosso corpo começa a se decompor, o coração para de bater e o cérebro se desliga. Pelo menos é o que estamos acostumados a ver, olhando de fora. Mas e quando isso não acontece? Muitas pessoas já passaram por experiências próximas da morte e algumas relataram ter visto uma forte luz branca, sentir o corpo se projetar, encontrar pessoas que já morreram e terem a sensação de reexperimentarem as memórias de suas vidas.
Esse fenômeno da experiência de quase morte é um assunto que tem desafiado a ciência por bastante tempo. Será que vivenciar uma situação assim teria a ver com mecanismos psicológicos de defesa? Ou então seriam alucinações? Será que essas histórias podem provar que a morte é reversível? Ainda não sabemos. Mas se você quiser, podemos descobrir um pouco mais sobre este assunto. Mas existe relatos de pessoas que estiveram do outro lado e voltaram? Sim, existe até vários relatos de várias experiências que pessoas tiveram naquela experiência de quase morte. Muitas delas viraram até livros, até best-sellers. Confira comigo que você vai entender um pouquinho como é essa jornada de desprendimento. Colton tinha apenas 3 anos de idade quando seu apêndice estourou e a infecção se espalhou pelo seu organismo. Ele precisou ser levado com urgência ao hospital e os pais temiam pela vida do pequeno menino. Após a cirurgia dele ter sido realizada com sucesso, os pais o levaram para casa. Mas somente 4 meses depois é que eles descobriram o que o jovem Colton viveu naquela sala de cirurgia. Ninguém tinha palavras para questionar o que ouvia. A primeira pessoa que vi foi Jesus. Ele usava uma túnica branca e tinha marcas nas mãos e no topo dos pés. Eu também vi seu avô, papai, o Sr. Pop. Ele é muito bondoso. Você costumava brincar e trabalhar na fazenda com ele, não é? O pai de Colton jamais havia contado ao menino sobre Pop, pois ele havia falecido quando o pai do garoto ainda era criança. Depois, Colton questionou sua mãe sobre sua outra irmã. A mãe ficou confusa, pois ela só tinha 2 filhos, Cassie, a caçula, e Colton. Mas então, o menino disse a ela: "Eu tenho 2 irmãs, mamãe. Você teve um bebê que morreu na sua barriga. Eu sei disso, porque ela me contou." Os pais ficaram fascinados com o relato do filho. Essa história foi tão emocionante que se tornou um livro chamado O Céu é de Verdade. Em 2008, o neurocirurgião de 54 anos, Alexander Eben, contraiu uma forma rara de meningite bacteriana e poucas horas depois ele entrou em coma profundo e permaneceu nesse estado por 7 dias. Para ele, a morte sempre significou o fim de tudo. Não havia mais nada depois. Só que ele precisou passar por essa situação para mudar completamente de ideia. Foi durante esse período em coma que o médico afirmou ter tido a experiência mais inacreditável que uma pessoa poderia ter. Ele afirmou o seguinte: "Em minha jornada não existia corpo, apenas minha consciência. Meu cérebro não funcionava e eu não me lembrava de nada da minha vida pessoal, dos meus filhos ou de quem eu era. Primeiro, fui levado para um ambiente escuro, lamacento, e depois cheguei em um lugar bonito e tranquilo. Um vale extenso, muito verde, cheio de flores e repleto de borboletas. Também vi um espírito lindo, uma mulher com uma roupa simples e com asas." Seu relato foi tão intenso que ele escreveu um livro para contar a sua experiência, chamado Prova do Céu. O médico afirmou que durante 2 anos ele tentou encontrar uma explicação científica para o que aconteceu com ele, mas depois ele chegou à conclusão de que não há como explicar. Não foi alucinação e nem um sonho. Há 30 anos atrás, nascia a mais tradicional loja infantil de nossa cidade, Anriade, a primeira loja de criança e enxovais para recém-nascidos da Rua Teresa. O melhor preço e um atendimento carinhoso para as mamães só na Anriade Moda Infantil, no início da Rua Teresa, esquina com Visconde de Bom Retiro. Anriade, desde 1977, com preços imbatíveis. Roupinhas feitas com carinho, seja criança ou bebê, Vovó Luz, venha conhecer. Rua Teresa 280, Vovó Luz. Na verdade, o carinho
da vovó e o menor preço da cidade. Ei, nós temos uma novidade muito legal para vocês. Quer nos acompanhar? Agora o Lar do Inácio tem uma TV no YouTube. Olha que novidade legal. Clica aí, TV Dom Inácio de Loyola. Aí você vai no sininho, toca lá no sininho e siga a gente, se inscreva para você ser atualizado com os informativos, com os programas do lar e muitas novidades que vem por aí. Vamos conhecer de perto as atividades do Lar Dom Inácio de Loyola. Está convidado. Inscreve-se lá, nos ajude nessa empreitada. Toca o sininho. Oi pessoal, eu sou a doutora May e eu sou biomédica esteta. A biomedicina estética é uma parte da biomedicina em que visa cuidar do paciente a saúde, o bem-estar e a beleza dele, fazendo com que a gente consiga corrigir diversas funções que acontecem com o decorrer da vida, como por exemplo o envelhecimento ou disfunções corporais. Venha ter os tratamentos mais modernos que tem no mercado por um preço que vai te surpreender. Amigos, que bom mais uma vez juntos, né? Para fazer a nossa oração. Pegue seu copinho d'água e hoje eu farei uma oração de São Miguel Arcanjo para a proteção do seu lar, tá? Venha orar comigo. Este lar é protegido por anjos guardiões, sobre a orientação de Miguel Arcanjo. Sua espada está colocada sobre a porta de entrada, para que nenhuma presença negativa e nenhum mal possa aqui entrar. Suas asas estão abertas em volta desta casa, amparando-nos e protegendo-nos. Seu manto está estendido sobre cada um membro desta família, para que possamos participar de todas as nossas atividades diárias em plena segurança e profundo bem-estar. Sobre esta casa está a grande luz protetora de Miguel Arcanjo. Seus anjos estão colocados nos 4 cantos desta casa, protegendo-nos em cima, embaixo, à direita, à esquerda, na frente, atrás. Sob as bênçãos de Miguel Arcanjo, cada pessoa que aqui entrar sente-se-á envolvida pela luz e a saúde e o amor. Prosperidade, sabedoria, alegria, proteção, que aqui seja. Que as nossas palavras sejam firmadas com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que assim seja.
Bem, meus amados, vimos nessa semana uma história extraordinária. Joana d'Arc. Ela venceu batalhas, preconceitos, ela venceu adversidades, torturas e se manteve firme na fé. Para você que está nos assistindo, qual o tamanho da sua fé? Está preparado para enfrentar as batalhas da vida? Esse é o convite que eu e todos nós da família do Lar do Inácio temos para você. Venha para cá, reabastecer a sua alma de fé. E aí sim, seremos todos nós vencedores, carregando a bandeira de Cristo em nossa mão. Aqui, no Lar do Inácio, todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas, na Avenida Amaral Peixoto, 350, atrás do Hotel Quitandinha. Ótima semana para todos!